Bom dia, turma! Hoje nós vamos finalizar nossa aula sobre a atmosfera terrestre e hoje nós vamos falar sobre poluição do ar e as suas consequências, né, as suas causas. Então, aqui nessa imagem, a gente já pode entender o que pode ocorrer com tantos gases que é liberado durante o processo de industrialização, de automóveis circulando nas ruas, pode ser prejudicial à saúde dos seres humanos e de todos os seres vivos, né? Então, a poluição do ar pode ocorrer como resultado de ações humanas, como eu acabei de falar para você, ou natural, como mostra aqui nessa imagem. Natural, ali a gente está vendo um vulcão em erupção. Ele libera gases, né, para a atmosfera. E ali a poluição provocada pelos seres humanos, certo? Assim como incêndios naturais que ocorrem em matas, em florestas, que pode acontecer também, libera muita fumaça e nessa fumaça também vai esses gases para a atmosfera, né? Então, aqui nós percebemos que pode ocorrer a poluição do ar por resultado, né, das ações humanas ou naturais, como incêndios, erupções vulcânicas, erosão eólica e dispersão de pólen. São algumas situações que causam a poluição do ar. Mas quais as principais atividades humanas que podem provocar a poluição atmosférica? Aqui nós estamos vendo nessa fábrica. Então, a fumaça que sai pela chaminé das fábricas e refinarias, né, de petróleo, elas podem, um dos primeiras atividades humanas que podem provocar a poluição atmosférica. Essas fábricas, elas não tiverem equipamentos especializados para filtrar esse ar, pode causar um grande dano aí para a atmosfera, tá? Outro fator são a queima de combustível, como a gasolina, utilizada em diversos motores, né, dos carros que circulam a nossa cidade, as avenidas, incluindo os motores dos carros, de ônibus, caminhões, né? Outro fator também são os resíduos de agrotóxicos, produtos de limpeza e materiais de pintura também, por exemplo. O lixo comum também polui o ar, se não receber o tratamento adequado, tá bom? Outro ponto que também pode poluir o ar, por incrível que pareça, é o cigarro, né? A poluição causada aí pelo cigarro, ela também é considerada por muitos pesquisadores, inclusive até a mais perigosa, né? Que é a poluição causada por automóveis e indústrias. Então, todos esses pontos prejudicam e muito a atmosfera, tá? E tudo isso que eu acabei de citar para vocês, inclusive na última aula que eu gravei para vocês, eu até falei um pouquinho, né, sobre o efeito estufa, que é um efeito que protege o nosso planeta dos raios solares, né? Tem uma camada protetora que se chama camada de ozônio, lembrei. Inclusive, até mandei vocês pesquisarem ontem. Então, a camada de ozônio, ela protege o nosso planeta como se fosse uma grande estufa. E nessa estufa, ela tem uma camada protetora, impedindo do calor excessivo chegar na Terra e os raios ultravioletas, né? Porque a gente sabe, se chegasse de uma maneira direta ao nosso planeta, o nosso planeta não haveria vida, né? Então, ao longo dos últimos 100 anos, os seres humanos foram acrescentando à atmosfera terrestre, de maneira artificial, grandes quantidades de gás carbônico. Por que de maneira artificial? Lembra que eu expliquei para vocês que já existe o CO2, que é o gás carbônico, de maneira natural, sendo liberado para a atmosfera através de vários processos das bactérias, das plantas, né? Dos animais, através dos ciclos biológicos naturalmente.
Porém, se esse gás chega na atmosfera em excesso, produzido artificialmente pelos carros, cigarro, queima de substâncias tóxicas, queima de florestas queimadas, esse gás vai ficar em excesso e vai ser prejudicial à nossa saúde e à saúde dos seres vivos. Por quê? Esse buraco que já existe na camada de ozônio vai ficar maior, né? Bem maior. E a queima do combustível fóssil, como a gasolina, o carvão e as atividades humanas, que libera esse gás carbônico na atmosfera, vai ficar impossível das plantas absorverem esse gás no processo da fotossíntese. Por quê? Da mesma forma que as pessoas estão liberando esse gás, elas também estão destruindo as árvores, né? Cortando, desmatando. Então, vai faltar planta para captar o CO2 e liberar o oxigênio para nós, né? Assim, o calor vai vir em excesso para nossa superfície e a gente já tem notado que no decorrer dos anos, das décadas, esse calor tem chegado de maneira mais agressiva, né, no nosso planeta. Parece que cada ano fica mais quente, não sei se vocês já perceberam isso. Então, quando a gente vê um clima como o de hoje, é surpreendente para nós, porque a gente está acostumado com calor e muito quente mesmo, né? E quando nós falamos do efeito estufa, nós também vamos entender sobre o aquecimento global, que pode causar alguns problemas climáticos e ameaçar a vida na Terra. Como assim, professora? Como pode ameaçar a vida na Terra? Com essas mudanças climáticas, a Terra ela vai ficando mais quente, como eu falei para vocês. Nos últimos 100 anos, ela tem ficado cada vez mais quente. Então, pode não parecer uma grande diferença, mas o aumento de um único grau tem efeito devastador sobre a Terra. Então, já existem registros de que esse buraco está crescendo e tem causado o aquecimento global, né? E o aquecimento global, ele vai destruindo o efeito estufa, que é um efeito que nos protege, né? Que libera o gás carbônico em uma pequena quantidade, o suficiente para a nossa sobrevivência. Porém, em excesso vai causando um aquecimento extraordinário da nossa Terra. E se tem esse aquecimento, logo, algumas geleiras vão, como aqui mostra essa imagem do urso, derretendo, fazendo com que o nível do mar suba, e isso vai destruindo o habitat de muitas espécies de animais aqui, como o urso polar. Eles vão perdendo o habitat natural deles, o lugar onde eles vivem, né, onde eles precisam estar para sobreviver. O urso polar, ele nunca vai sobreviver no calor do Brasil, da nossa nação, né? Ele nunca vai sobreviver em Rondônia. Ele nasceu, ele foi criado, adaptado para viver ali, né, no Polo Norte. Tem também, em algumas regiões, podem ocorrer secas muito longas, enquanto em outras há muita chuva, por exemplo, e até mesmo enchentes, como já aconteceu aqui na nossa cidade, em 2014. A enchente que ocorreu no Rio Madeira, né, por conta desse descongelamento das geleiras lá na região do Peru e da Bolívia. Então, por isso, a água subiu e nós sabemos que o Rio Madeira também se encontra com os rios de lá, né? E isso pode provocar perda de colheita, morte de animais e prejudicar, inclusive, a sociedade, né? Assim como também algumas florestas colaboram para a regulação do clima, o desmatamento e a transformação de áreas verdes em pastagens, por exemplo, né? Isso tem ocorrido muito aqui na nossa região, né? Na região amazônica, na região norte. As pessoas têm desmatado muito para criar pastagem, criar boi. E isso altera o clima, aumenta a quantidade de gases no efeito estufa, principalmente o gás carbônico e o metânio, por conta dos próprios gases que os bois, as vacas liberam.
né? E as águas dos oceanos estão ficando também mais quentes. E isso também prejudica o ecossistema aquático, né? Os furacões, eles se formam da combinação de massas de ar quente com ar frio. Por isso, o aquecimento global, ele favorece a ocorrência de mais furacões. Então, essas são algumas características, algumas modificações que podem ocorrer, modificações climáticas, né? A partir do aquecimento global. Fora a destruição da camada de ozônio, que eu já comentei com vocês, né? Que são os gases que se encontram em pequena quantidade na atmosfera, nós temos o ozônio. Então, esse gás se acumula em uma região da estratosfera, formando, que eu falei para vocês, a camada protetora que absorve toda a radiação, né? A radiação ultravioleta do Sol, protegendo, assim, todos os seres vivos que vivem aqui no nosso planeta. Então, o ozônio, ele tem uma composição muito parecida com o gás oxigênio. Só tem um átomo de oxigênio a mais. Então, a composição do gás, com tanta semelhança assim com o oxigênio, não filtra os raios ultravioletas como o ozônio, tá? Então, esse aquecimento global também pode ser prejudicial em relação à nossa proteção que temos na nossa atmosfera. Olha aqui, ó, a camada de ozônio nos protegendo desses raios ultravioletas, certo? Outra coisa, outra consequência que o aquecimento global pode causar é a chuva ácida, né? Olha aqui, ó. Então, as substâncias que poluem o ar são chamadas de poluentes. Gases como óxido de nitrogênio, monóxido de carbono, hidrocarbonetos, dióxido de enxofre e materiais particulados, como poeira e areia. Eles podem ser considerados poluentes, né? E a partir daí, o dióxido de enxofre pode reagir com outras substâncias na atmosfera, formando então a chuva ácida. Então, a chuva ácida, ela acontece através desse acúmulo de gases, diferentes tipos de gases na atmosfera, liberado, né, pelas indústrias, a modernidade, né? Então, esses gases, eles não prejudicam somente a área poluidora, eles podem ser transportados, né, através do vento a grandes distâncias e a partir dali prejudicar até mesmo ambientes naturais, tá? E também pode ocorrer partículas que são liberadas no ar, né? Existem outras também, como o do próprio cigarro, por exemplo, pode ocorrer também de prejudicar a nossa atmosfera, tá? Então, o ar, ele se torna poluído quando os gases, partículas de poeiras, fumaça, odores, né, através do lixo acumulado, são introduzidos na atmosfera, podendo, então, prejudicar os seres humanos, outros animais, plantas, certo? Deixando o ambiente em desequilíbrio. Então, o ar, ele se torna mais poluído diante de qualquer situação que altere o equilíbrio dos gases na atmosfera, tá? Só pra gente finalizar, vamos falar da qualidade do ar e a saúde humana. Então, a exposição à poluição do ar também pode diminuir a capacidade respiratória dos pulmões, então provocar aí algumas doenças, né? E existe alguns poluentes mais comuns e que podem causar alguns problemas. Então, primeiro, o chumbo, que é um poluente também que pode ser liberado na atmosfera. Ele prejudica o sistema nervoso e a memória, né? Causa anemia quando nós exalamos esse gás. O dióxido de nitrogênio dificulta a respiração e agrava sintomas como a asma. Material particulado causam problemas respiratórios, doenças no pulmão, né? O dióxido de enxofre agrava doenças pulmonares. O monóxido de carbono dificulta o transporte de oxigênio e causa até a asfixia, né? Causa aí a falta de respiração, a pessoa vai morrendo por falta de oxigênio,
porque o carbono está em excesso nas suas vias aéreas e a grande quantidade de ozônio também dificulta a respiração e provoca tosse e falta de ar.